Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele, bora começar essa quinta-feira. E hoje, no processual civil, o STJ fixou critérios para medidas atípicas na execução, como suspensão de CNH e apreensão de passaporte. E no constitucional, uma liminar no STF tirou as receitas próprias do MPU do teto do arcabouço fiscal. No tributário, a Receita detalhou como funcional o adicional do IRPJ e da CSLL no lucro presumido acima de R$5 milhões, com apuração por trimestre. E no direito de família, o STJ anulou prisão civil em execução de alimentos quando a intimação foi feita por WhatsApp. E no trabalho, uma vara de São Paulo restringiu o passaporte de sócio na execução e admitiu citação por WhatsApp com edital se não der certo. E os comentários de hoje são da Nadine Roberta, que falou assim: voltando à rotina de ouvir esse podcast maravilhoso depois de uma pausa longa. Amo o conteúdo de vocês, parabéns. Muito obrigada, Nadine, a gente fica muito feliz com seu retorno. E o comentário da Karina Bortoluzzi, que falou: direito de saúde sempre muito complexo e muito importante para assegurar que as seguradoras e planos de saúde prestem efetivamente o serviço contratado em um momento em que a vulnerabilidade é uma constante para outra parte. É isso aí, Karina. Muito obrigado pelo comentário e também pelo comentário da Nadine. Quero convidar vocês que ainda não estão sabendo para escutar o podcast Após a Graduação, uma parceria da Lolere com o Instituto IDP. A gente já está no segundo episódio e por lá também tem sorteio a cada episódio que lança. Então, depois que escutar por aqui, corre lá também, o link está aqui na descrição. Então, sem mais enrolação, bora pro episódio de hoje. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil e no mundo. E vamos começar com o direito processual civil. A segunda sessão do STJ, em repetitivo, fixou no tema 1137 critérios para aplicar medidas executivas atípicas na execução civil. Elas decorrem do artigo 139, inciso 4 do CPC, e permitem ao juiz adotar meios indutivos ou coercitivos não previstos de forma típica, para estimular o cumprimento da obrigação quando os meios tradicionais não funcionam. Exemplos frequentemente citados são suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartão de crédito. O ponto do julgamento foi reforçar que essas restrições não podem ser usadas de forma automática nem sem conexão com as particularidades do caso. A tese estabeleceu requisitos cumulativos, ponderar efetividade e menor onerosidade, aplicar de modo subsidiário, após insuficiência dos meios convencionais, decidir com fundamentação adequada ao caso concreto e observar contraditório, proporcionalidade e razoabilidade, inclusive quanto ao recorte temporal da restrição. O relator, ministro Marco Buzzi, lembrou que o STF já reconheceu a constitucionalidade do artigo 139, inciso 4, na ADI 5.941, com condicionantes de direito fundamentais e controle de proporcionalidade. A tese repetitiva tende a destravar processos suspensos e a aumentar a previsibilidade sobre os limites dessas medidas, reforçando motivação individualizada e respeito ao contraditório. E agora um recado rápido para quem está na reta da OAB 46. O CEISC liberou um cronograma gratuito de 90 dias, organizado até a data da prova, para você saber exatamente o que estudar todos os dias. Além do cronograma, tem aulas e orientações de especialistas em OAB e materiais exclusivos para você, como e-books, infográficos e podcasts. Também rola live com um resumo dos principais pontos do edital e um quiz para te ajudar a escolher a área ideal da segunda fase. E tem mais, viu? Acesso a um grupo VIP com conteúdos exclusivos e sem custo, e sorteios. É só colocar seu nome na lista para concorrer a prêmios. Quer estudar com direção e constância? Entra agora no cronograma do CEISC que já garante seu acesso. O link está aqui na descrição. E vamos voltar com o direito constitucional. O ministro Alexandre de Moraes concedeu liminar na ADI 7.922 para reconhecer que receitas próprias do Ministério Público da União, MPU, não entram no limite de despesas primárias, o teto do arcabouço fiscal da LC 200 de 2023. A ação é do PGR Paulo Gonetti e a decisão ainda será submetida a referendo do plenário. A LC 200 de 2023 criou limites individualizados
por órgão para despesas primárias, com regra de crescimento anual atrelado ao IPCA e variação real dentro de uma faixa, além de mecanismos ligados ao comportamento das receitas. Na prática, isso organiza a expansão do gasto e a execução do orçamento. Moraes apontou que o próprio regime admite exceções para receitas próprias vinculadas às finalidades institucionais. A decisão cita, no caso do MPU, valores de aluguéis e arrendamentos, multas, juros contratuais, indenizações por danos ao patrimônio público e taxas de inscrição em concursos e seleções. Também ficaram fora do teto recursos de convênios, contratos ou instrumentos congêneres com entes federativos ou entidades privadas, quando destinados ao custeio de atividades específicas. A liminar invoca simetria com o Judiciário e menciona a ADI 7.641, que excluiu receitas próprias do Judiciário da União do arcabouço. Com isso, despesas financiadas por essas receitas e por certos convênios não pressionam o teto do MPU, mantendo controles de legalidade e responsabilidade fiscal e com confirmação pendente pelo colegiado. E vamos agora com direito tributário. A Receita Federal editou norma infralegal para disciplinar, no lucro presumido, a majoração de 10% nos percentuais de presunção do IRPJ e da CSLL, quando a receita bruta anual superar R$ 5 milhões, como previsto na LC 224 de 2025. Nesse regime, a base é calculada por percentuais aplicados sobre a receita, e o recolhimento ocorre por períodos de apuração. A regulamentação consolidou a verificação do limite de forma trimestral e proporcional. O teto anual de R$ 5 milhões é dividido em 4, resultando em 1,25 milhão por trimestre. Quando a empresa ultrapassa esse parâmetro no trimestre, o acréscimo de 10% incide apenas sobre a parcela que excedeu o limite do período. O modelo é especialmente sensível para empresas com faturamento sazonal ou variável. Um trimestre acima de 1,25 milhão pode levar ao recolhimento naquele período, mesmo que no fechamento do ano a receita total não confirme a superação do teto anual. Por isso, a norma prevê ajustes entre trimestres e, ao fim do ano calendário, uma checagem consolidada do limite atual, com possibilidade de compensação ou restituição de pagamento a maior. Na prática, a mudança exige revisão de rotinas fiscais, simulações por trimestre e planejamento de caixa sem afastar o controle anual previsto na lei. E no direito de família, a quarta turma do STJ, por unanimidade, invalidou a prisão civil decretada contra devedor de alimentos que foi intimado por WhatsApp, após não ter sido localizado pessoalmente pelo oficial de justiça. Para o colegiado, a intimação por aplicativo não tem base legal suficiente para sustentar a posterior restrição de liberdade. No caso, o juízo determinou que o executado fosse intimado para pagar, provar que pagou ou justificar a impossibilidade. Segundo os autos, houve 2 tentativas presenciais frustradas. Depois, o oficial fez ligação telefônica e enviou a contrafé do mandado pelo WhatsApp. Como não houve pagamento, a prisão foi decretada. O TJRS manteve a ordem considerando válida a diligência. No STJ, a discussão ficou no rito da prisão na execução de alimentos. O relator, ministro Raul Araújo, destacou que o artigo 528 do CPC exige intimação pessoal do devedor para, em 3 dias, pagar, comprovar o pagamento ou justificar. E só então admite prisão se não houver adimplemento ou se a justificativa não for aceita. Embora o CPC admita intimações eletrônicas sempre que possível, o artigo 270 condiciona isso à forma da lei. Para a turma, aplicativo de mensagens não foi previsto como modalidade apta, por si só, a viabilizar prisão civil, que é medida excepcional. Na prática, o entendimento reforça cautela na comprovação de ciência inequívoca do devedor quando se cogita prisão. E vamos agora com o direito do trabalho. A 55ª Vara do Trabalho de São Paulo determinou a restrição de emissão e de uso do passaporte de um sócio executado como medida coercitiva para impulsionar o cumprimento de obrigação na execução trabalhista. No mesmo despacho, o juiz substituto Rafael Jacob autorizou a citação por WhatsApp, com citação por edital, se a tentativa eletrônica não der certo. O juiz enquadrou a restrição como medida coercitiva atípica, com base no artigo 139, inciso 4 do CPC, que permite providências indutivas e coercitivas para dar efetividade à decisão. Embora o caso esteja na Justiça do Trabalho, foi mencionada a aplicação subsidiária do CPC pelo artigo 769 da CLT, quando houver omissão e incompatibilidade. O despacho registrou esgotamento de meios típicos e a presença de indícios
concretos de frustração da execução, tratando a providência como adequada e proporcional ao caso, com possibilidade de reavaliação. Para cumprir a medida, foi determinada a expedição de ofício à Polícia Federal. Em instâncias superiores, o STJ, no repetitivo tema 1137, fixou parâmetros cumulativos para medidas atípicas, como subsidiariedade, fundamentação individualizada, contraditório e proporcionalidade, com atenção ao tempo da restrição. No trabalhista, há decisões do TST em habeas corpus admitindo bloqueio de passaporte em situações específicas, embora com divergências sobre o alcance. Então é isso, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. E como sempre, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. Inclusive, eu tô vendo gente se destacando aqui na quantidade de comentários, lembrando que tá valendo o kit Lolerer, com caneca e café, viu? E a Lilian Cavalcante tá comentando pra caramba, tá saindo na frente de todo mundo. Então não deixem de comentar para vocês participarem também no sorteio de sexta-feira. Quero agradecer ao Reinaldo, Natana, Leonesser, Luzilene, Lilian, Jéssica, Brenda, Nadine e Karina. Muito obrigado a todos que comentaram. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e avaliar com 5 estrelas. Lembrem-se também que você pode se inscrever na nossa newsletter jurídica. Ela é gratuita e tá aqui na descrição. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lerer. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.